Oi, pessoal, tudo bem? Luciana Lobo. E aí, todo mundo já dentro de um grupo? Todo mundo já escolheu a sua empresa, sua sociedade anônima, já verificou no site da empresa e nas plataformas se a empresa tem bastante informação para tudo que nós vamos precisar, que não é para inventar informação, né, gente? Nós vamos trabalhar com artigo científico onde as informações de fato existem. E aí nós vamos ter, por exemplo, informação sobre marketing da empresa, nós vamos conceituar marketing de acordo com os doutrinadores. Ah, nós vamos falar sobre balanço da empresa, nós vamos conceituar o que é um balanço comercial de acordo com as doutrinas que existem. Tá bom? Então, todo mundo pronto já nisso? Nós hoje vamos falar sobre a introdução do nosso trabalho, porque o artigo, ele tem o resumo, né? O resumo em português, depois em inglês, que é o abstract, e depois ele passa para a introdução. Na introdução, como a gente vai ver, peraí, deixa eu colocar aqui os slides. Já acredito que fique mais fácil para nós. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, mais uma vez quero reiterar, estou aguardando informação, mensagem de vocês, para que a gente possa fazer um artigo e apresentar na nossa revista. Vamos publicar, gente, faz isso por mim, por você, vamos, vai. Vamos publicar. Assim que eu ver os temas, eu vou apertar, vou mandar mensagem para vocês de um por um, para poder falar, vamos publicar, tá bom? Eu vou estar junto, nós vamos trabalhar junto. Vocês vão ver que é gostoso. Bom, vamos lá. Parar de bromar com vocês. A introdução. A introdução, ela vai de 500 a 1.000 palavras. Por que essa variação tão grande? Gente, depende da revista. Quando a gente vai publicar numa revista acadêmica, a gente antes tem que verificar o que a revista pede, qual o tamanho da introdução, quantas palavras pode ter no resumo. A revista, ela vai trazendo o modelo, o boneco que ele pretende. Por isso que eu falo para vocês que não é difícil, é um complete cantando, sabe? É vocês seguindo o modelinho que é solicitado e o artigo ele vai nascendo. E é muito lindo quando acontece isso. E vai constar da introdução o propósito, que é apresentar a justificativa do estudo, por que você está fazendo esse estudo, e contextualizá-lo no campo de pesquisa. Então, contextualizar o estudo. Eu aconselho vocês a pegarem um artigo, um dos artigos que tem na nossa sala, lá como exemplo, e olhando o artigo e olhando isso que eu estou falando para vocês. Olhe o artigo e olhe o que eu estou falando para vocês. Vocês vão falar, estou vendo aqui, estou, porque você vai estar entendendo e vendo o que eu estou te falando. Na introdução, o tempo verbal usado é o presente, que refere-se ao conhecimento estabelecido na literatura sobre o tema. Também tem que ter na introdução a natureza e o escopo do problema, a revisão breve da literatura relevante para o caso, as hipóteses e as perguntas de pesquisa, a abordagem justificativa para o método escolhido e os objetivos principais com a tua pesquisa. Ainda na introdução, aqui é contextualizado o assunto, indo do geral, então nós vamos falar sobre a empresa X para um específico. Então, sobre a parte de conta, por exemplo, a parte de contabilidade ou de compliance dessa empresa X. Então, nós vamos do geral para o específico, como se fosse um funil. Você vai apresentar o cenário mundial ou brasileiro, dando um panorama do assunto, e se achar necessário, você vai citar dados estatísticos para embasar esse cenário de pesquisa. Eu, particularmente, gosto bastante. E mais do que se achar necessário, né? Se você tiver esses dados estatísticos, é bem legal apresentar. Só cuidado para o artigo não ficar uma junção de um monte de quadros ou de dados só de números. Toda vez que você apresentar um quadro, apresentar um número, você tem que explicar esse quadro. Você tem que explicar esses números, tá bom? Então, no último parágrafo da introdução, deve conter o objetivo principal e os objetivos específicos do teu artigo. O objetivo principal, então, da tua pesquisa, que é o objetivo geral, e os objetivos específicos, que são algumas etapas que você vai percorrer para atingir o objetivo geral. Os objetivos devem sempre iniciar, pessoal, com o verbo no infinitivo. Analisar, descrever, estudar,
Então, o objetivo, como exemplo, o objetivo geral desse artigo é descrever o processo de internacionalização que a empresa X tem, e os objetivos específicos são levantar os dados de como foi feita essa internacionalização, identificar as lacunas que existem ainda nesse processo e apresentar propostas de solução para essas lacunas nesse processo de internacionalização da empresa. Olha que legal, olha que ideia. E aí você também vai, ainda na introdução, justificar o tema, apresentar a justificativa do teu tema. Se seu artigo trata de algo inédito ou pouco discutido, é o momento para você enfatizar, é agora, é na introdução. Então, você vai escrever a justificativa do tema, mostrando ao leitor a importância de discutir esse assunto na pesquisa, de acordo com a relevância social da tua pesquisa, econômica e ou ambiental do tema. Então, você pode ter uma relevância, duas ou as três. Relevância social, econômica e ambiental do teu tema. E mostrar também a necessidade do mercado de imediatismo e as lacunas que existem. Se tiver lacuna para isso, fala mesmo e tenta apresentar alguma solução nesse sentido. Poxa, Lu, eu estou olhando e não estou visualizando. Passa para mim, manda mensagem que a gente vai analisar isso junto, tá bom? E ainda dessa tua introdução tem que constar o problema de pesquisa e as hipóteses. Para escrever o problema de pesquisa, você vai usar uma pergunta. Então, é a questão norteadora do teu artigo. Exemplo, quais os desafios encontrados pelos potenciais clientes relacionados ao produto X da tua empresa? Quais os principais fatores de sucesso das redes sociais que a tua empresa apresenta, elabora o seu marketing? Você cria uma frase de interrogação para representar o problema de pesquisa, tá? Não precisa mais que isso, uma só. Já as hipóteses são as possíveis respostas a essa tua pergunta, a esse teu problema de pesquisa. Então, quais os principais fatores de sucesso da tua rede social? Aí você vai descrever uma ou duas hipóteses para esse sucesso. Quais são esses fatores? Exemplo, a rede social X oferece gratuidade de serviços que chamam a atenção do público da geração Y, ou a rede social B, ela traz uma maior abrangência, e assim você vai responder o teu problema de pesquisa. E daí, gente, na nossa próxima aula ao vivo, no nosso próximo encontro, nós vamos falar da fundamentação. Muito importante. Elaborem a nossa primeira etapa do artigo, coloquem lá na wiki. Se só um colocar, ok. Só que no trabalho você coloca que é o nome, que quem fez foi você e os outros participantes do grupo, porque senão eu vou ficar em dúvida se realmente foi todo mundo que fez, tá? Então não tem problema um só postar, só que não deixa de informar que essa postagem está sendo feita por você, mas é decorrência da participação do aluno A, B e C, tá bom? E aí eu já vou iniciar as correções. Então, escolhe a tua empresa, tem que ser uma empresa que tenha dados nas redes sociais, para que você possa encontrar a base para escrever o artigo, tá bom? Em caso de dúvida, é só mandar mensagem. Estou te esperando, vem conversar comigo, vamos escrever junto, tá? Até mais, gente. Um abraço.